Você, meu irmão, você está cansado de sofrer batalha espiritual? Venha comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você como você vencer de uma vez por todas essas batalhas que te afligem. Bem-vindo mais uma vez aqui no canal Marcelo Macedo. Hoje nós vamos falar de um problema, de uma situação que aflige muitas pessoas, que é a batalha espiritual. Primeiramente, você sabe, meu querido, o que é batalha espiritual? Por que isso acontece? A batalha espiritual, a primeira vez que fala é Paulo, que diz que a nossa briga não é contra sangue, mas sim contra principado e potestade. Mas a Bíblia nos ensina também que existe 3 coisas que você consegue para vencer a batalha espiritual. Pensamentos que vêm na sua mente, de coisas que você sabe que não é coisa de Deus, e aquela coisa vem, te aflige, te dá mágoas, te faz você sentir culpado, inveja. Isso são batalhas espirituais e todos nós estamos debaixo desse ataque, seja cristão ou não cristão. A diferença é que nós temos que saber discernir e como passar por isso na vida da gente durante o tempo que nós estamos aqui na Terra. A Bíblia nos ensina, primeiramente, a batalha espiritual vai acontecer na mente. A mente é um terreno fértil para isso. Pensamentos negativos, pensamentos de suicídio, de querer tirar a própria vida. Isso aí são pensamentos, são setas do inimigo. Aquele pensamento de mágoa, talvez de algo que aconteceu, que você nem lembrava mais, mas de repente vem aquilo na sua mente, e você começa já a se sentir mal, já começa a sentir ira de alguém, e você tem que discernir para você repreender. A Bíblia nos ensina e nos mostra a principal forma de você vencer os ataques espirituais. A Bíblia nos ensina. Um exemplo claro foi Jesus. Jesus, quando ele foi batizado, logo após que ele foi batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E quem que o tentou? O próprio Satanás. Ele foi levado, e naquele tempo que ele passou os 40 dias de jejum, a única coisa que ele conseguiu para vencer o diabo, que é a primeira parte, a primeira chave, foi a palavra de Deus. Nós, como cristão, você tem que começar, se você não tem, o hábito de ler a Bíblia. Muitas pessoas dizem, pessoas já veio falar comigo, aconteceu comigo também, de pessoas de não conseguirem interpretar e ter o entendimento da Bíblia. Mas a Bíblia nos ensina, em Tiago fala, que se nós pedirmos para Deus sabedoria, Ele é bom para nos dar. E Ele é capaz de nos dar a sabedoria, para podermos interpretar e começar a discernir a Bíblia. E Jesus foi tentado todas as vezes que o diabo chegou diante dele para ele ser tentado. Não houve milagre, não houve nada que é de sobrenatural naquele momento, porque ele estava sendo tentado, ele foi ali para ser preparado por Deus. Mas a única coisa que ele tinha na ponta da língua era a palavra de Deus, porque toda vez quando Satanás levava ele e falava algo, ele sempre dizia: mas está escrito, não tentará o vosso Senhor Deus, mas está escrito, você só adorará o Senhor seu Deus. E todas as vezes ele estava debaixo da palavra. Então a primeira chave é você conhecer a palavra de Deus. E o conhecimento vem da leitura e da reflexão na palavra de Deus, que nós como cristãos temos que começar a ter. E muitas pessoas não conseguem manter um hábito de leitura. E por isso que muitas pessoas sofrem, porque a Bíblia nos mostra e nos ensina isso, que o povo padece por falta de conhecimento. Nós não conhecemos a Bíblia profundamente, a sua área espiritual. A segunda coisa que nos livra e nos dá fortalecimento é você ler Salmos. Salmo 138 é uma parte da Bíblia que está também atrelado em você conhecer a palavra de Deus. E uma principal, você ler Salmo 138, que nos ensina como termos a batalha, entendemos a batalha espiritual e como combater também. Porque durante o tempo que nós estivermos aqui, nós vamos ser tentados e nós vamos ter batalhas espirituais.
batalha dormindo, batalha no sono, pesadelo, são tudo coisas espirituais. A Bíblia nos ensina que a parte espiritual, foi criada primeiro. Aqui nós estamos apenas vivendo uma parte da parte espiritual de Deus e a terra. Porque entre os céus e a terra há o campo de potestade, onde os inimigos atacam. Você pode ter também muitos pesadelos, muitos sonham com muitos demônios. Às vezes você sonha, já teve a paralisia do sono, são ataques demoníacos, são coisas que você sente e naquele momento você vê, parece que você vê a situação e tudo acontecendo ao seu redor, você não consegue se mover, são ataques espirituais. E nós como cristãos temos que evoluir a nossa parte espiritual para começarmos a entender e como combater. A primeira coisa que eu estou te ensinando aqui é conhecer a Bíblia, leitura, cantar salmos, ouvir salmos, é conhecer a palavra de Deus. Essa é a primeira parte. Jesus venceu Satanás assim. A segunda coisa é você, e a mais principal, é você ter uma vida de oração. A oração é o que vai fazer você ser fortalecido e conseguir vencer e discernir as situações de batalha espiritual ou de certas consequências naturais da vida da gente, que nós vamos passar por problemas também. E muitos problemas não vai ser na área espiritual, não vai ser ataque espiritual, vai ser coisas do dia a dia, situações que acontecem. Então, através da oração você consegue discernir e se blindar e entender a situação que passa sobre sua vida. E a oração é muito importante. Jesus, vamos dar o exemplo da Bíblia. Jesus, ele tinha seu tempo de oração. A Bíblia fala que ele levantava nas madrugadas e saía para orar. Eles sempre tinham comunhão com Deus. Até os discípulos pediram para ele: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar ao nosso Deus. Nem ele sabia. E como que você ora hoje em dia? É oração repetitiva? Aquela oração que você sempre senta e sempre você está falando a mesma coisa? A oração é simplesmente você sentar, ajoelhar ou deitar do jeito que você quiser, se sentir bem e falar com Deus, como você fala, conta um segredo ao seu amigo mais íntimo. Isso é oração. É você chegar diante de Deus e falar suas mazelas, falar os seus pecados, falar: Deus, hoje eu fiz isso, hoje eu queria fazer essa coisa, o Senhor sabe do meu coração, mas eu não fiz. E contar tudo os seus problemas, entregar para Ele os seus sonhos, falar de tudo da sua vida. Jesus, Deus te conhece? Claro que te conhece, mas Ele quer que você busque a Ele, porque a Bíblia nos ensina que você quer ter intimidade com Deus, entre no seu quarto, feche a porta e ali você ore a Deus em secreto, que Ele lhe vê, não é nem Ele lhe ouve, Ele lhe vê. Ele vai olhar para você e nesse momento, quando Ele olhar para você, você se chegará diante de Deus e assim você começará a ter discernimento da área espiritual. E muitas pessoas não entendem, não conseguem discernir. Muitas pessoas sofrem ataques espirituais e não conseguem se livrar, porque ela não entende a parte espiritual, a parte material e a parte que você tem que agir nessa situação para você conseguir ser livre. E tome cuidado com seus pensamentos, porque a principal área de batalha é a sua mente. Muitas pessoas não cuidam da mente, muitas pessoas têm depressão, sofrem de ansiedade. É tudo a mente. Comece a blindar a sua mente, comece a entender por que isso acontece, qual que é o propósito de Deus na sua vida, por que você sofre certos ataques em certa área da sua vida. Tem pessoas que sofrem ataque na área financeira, na área familiar, na área sentimental. E você tem que entender por que você passa por isso. São batalhas específicas na sua situação. E uma coisa que eu sempre vejo e sempre acompanho em comentários são pessoas que sofrem ataque na área financeira, que é uma área que vai fazer muitas famílias se separarem. Acontece briga dentro das casas, mas muitas vezes é porque as pessoas não conseguem nem controlar suas próprias finanças. Eu não falei no começo do vídeo que o povo padece por falta de conhecimento? E não é só no conhecimento da palavra de Deus, em outras áreas também. Se você não tiver conhecimento em finanças, você pode afundar a sua casa, você entrar em dívida
e colocar seus filhos e suas famílias em situações que vão fazer eles sofrerem mais para frente. Então a Bíblia nos ensina muito dentro da religião e em nossas vidas também. Porque o provérbio nos ensina, você tem que ser um homem, uma pessoa sensata na palavra de Deus, para que você não se desvie do caminho, mas também na sua vida, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Amém? Eu quero que esse vídeo te ajude muito e você entenda que as principais coisas que vão fazer você vencer todas as batalhas espirituais na sua vida, que te afetam, talvez nesse momento você está angustiado, é a palavra de Deus e a oração. Você tem que ler e buscar entender com todas as suas forças o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, que sempre vou trazendo palavras de Deus para você e como você vencer certas situações da sua vida, para que você rompa em todas as áreas e assim você consiga vencer o propósito, vencer e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Shalom, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.